Vamos cumprimentar os ouvintes que nos ouvem no YouTube e na rádio, Filho de Deus, dizendo a paz do Senhor. Ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus, Ele merece. Irmãos, o negócio está ficando sério. A doutrina tem que ser pregada todo dia, né, irmãos? Mas tem um pessoal que está pregando uma falsa doutrina aí que está me entristecendo meu coração, né? Inclusive até tem um obreiro nosso aí de outro estado que tivemos que tirar de comunhão porque ele é avarento e não devolve o dízimo. Então eu quero falar sobre isso hoje. Quem concorda diz amém. Porque tem gente que fala que só tem no Velho Testamento, né? Vamos ler no Velho Testamento, daqui a pouco o irmão Antônio vai ler no Novo Testamento também, amém? Irmãos, sem demora, pega a tua Bíblia, um livro de Malaquias 3:10, que é o mais conhecido. Amém? Irmão Antônio fica afiado aí na Bíblia, irmão Antônio, agora, tá? Vamos falar sobre isso, porque tem uma igreja que já pregava contra o dízimo, né? Que dízimo também é doutrina. Se você seguir a doutrina e não tirar o dízimo, você vai pro caldeirão do Lulu. Porque está roubando a quem? A Deus. Então não adianta fugir. Então tivemos esse problema com esse obreiro de novo lá no outro estado. Eu falei, não, tem que falar sobre dízimo. Porque infelizmente o cidadão não dizima. Não adianta a pessoa falar, não dizima porque eu não acerto. Não é porque, ó, mão de vaca. É? Dá tchau é assim, ó. Pode falar, irmão. E Abraão, ele deu dízimo, ele não viveu na lei, ele viveu pela fé. Antes da lei. Isso aí que ele vai falar, que eu também quero falar aqui. Quem achou o livro de Malaquias 3, versículo 10, diz amém. O que diz aí? Vai lá, pode ler. Amém. Fala assim, Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre o que estava acontecendo com Israel nessa época. Lembrando a vocês que Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então o que acontece? Aqui eles não estavam dizimando mais. A Bíblia diz aqui, eles colocavam o seu dinheiro num saco. É só furar seu bolso e colocar uma nota de 100 reais. Não vai ficar lá, né? Vai cair a nota de 100 reais. Então aqui está falando que o povo de Israel, eles eram um povo rebelde. A Bíblia diz assim, um abismo puxa outro. Então aqui vamos supor que eles falaram, não vamos dizimar mais não. Aí, através de não dizimar, porque é pecado, é errado e pega a salvação sim, doutrina, irmão, é corpo, alma e espírito. Isso aqui, irmão, na verdade faz parte da doutrina, mas é um mandamento. Deus mandou você devolver o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que você pega, quer dizer, 10%. O que acontece? Nessa época aqui, eles começaram não vou dizimar. De repente eles começaram a se tocar antes de casar. De repente eles começaram a adorar imagens de esculturas. Então, ou seja, um pecado trouxe outros pecados, que começa assim. O diabo ele vem, irmãos, em sapatinho de algodão, é devagarinho. Esses dias uma pessoa me falou, Eduardo, você dizima? Claro, ué. Aí eu falei, mas você dizima mesmo? Eu falei, lógico. Ele falou, você dizima os 10%? Eu falei assim, às vezes um pouco mais. Por quê? Porque às vezes eu me confundo a minha mente. Eu falo, não, vou dizimar mais, vai que eu esqueci aquele lá atrás. Se não fosse assim, irmão, Deus não estava me abençoando, como tem me abençoado, né? Eu penso, a minha vida eu sempre penso na obra de Deus, e muitas das vezes, quando eu preciso de alguma coisa para mim, eu penso, eu preciso para mim, Senhor, mas eu preciso para a sua obra também, e a porta se abre. Então o que acontece? Aqui, está falando que eles não dizimavam, que eles adoravam a deuses estranhos, ou seja, eles tinham se corrompido totalmente. Então, se você disser assim, eu não concordo com o dízimo, por você está no Velho Testamento, já não chega lá. Se você dizer que não concorda com o dízimo, você não concorda com nada na Bíblia. Porque o dízimo está na Bíblia. Está aqui, está provado.
E como o irmão disse, e eu já ia falar sobre esse assunto, tem gente que diz assim, pastor, o dízimo é do Velho Testamento. Na verdade veio antes. Antes do Velho Testamento, Abraão, ele deu o seu dízimo. E olha que era muita coisa. Ele conquistou vários reinos. Ele foi na chamada Matança dos Reis. Olha aí. Quanto ouro ele não trouxe. Então ele reuniu todo o seu dízimo, quer dizer, os 10%. Então era muita coisa. Deus abençoe meu irmão. Muita coisa. E reuniu num lugar para devolver o dízimo. Mas pastor, naquela época não existia lei, não existia sacerdote. Para quem foi que ele devolveu o dízimo? Um tal de Melquisedeque, acho que é isso que fala o nome, né? É mais ou menos por aí. Ele apareceu, recebeu o dízimo de Abraão e sumiu. Ele não tinha parente, não tinha genealogia. Ele apareceu, recebeu o dízimo e foi embora. Bom, quem será que é esse homem? Quem recebe o teu dízimo? Jesus recebe o teu dízimo. Então não existia lei. E mesmo assim, o próprio Deus apareceu e recebeu o dízimo de Abraão, que era antes da lei. Atenção, rebeldão de plantão que está me ouvindo. Bifudo, carnal. Você que fala que o dízimo é do Velho Testamento, ele vem antes do Velho Testamento, o pastor fanfarrão, que bate palma na glória a Deus. Então, às vezes o cidadão, ele pensa assim, eu só não vou devolver o dízimo, mas eu vou andar nas vestes de um cristão. Eu não vou ter televisão, né? Eu não vou me meter com política, porque essa é a doutrina de Cristo. Mas eu só não vou devolver o dízimo. Irmão, se você não devolver o dízimo, porque a Bíblia diz que você não paga, você faz o quê? Devolve. Um abismo puxa o outro. De repente você já está dançando um forró, bebendo cachaça, fumando maconha de novo. Porque você roubou a Deus. Um belo dia, eu vinha com um irmão aparentado do meu filho, Vitor, e esse irmão era da igreja, como é que eu vou chamar essa igreja? A igreja que não dizima, a igreja que pode divorciar e casar de novo, a igreja que eles tomam uma cervejinha gospel, a igreja que as mulheres usam um pano na cabeça. Quem entendeu diz amém? Para não falar o nome, né? Essa igreja prega contra o dízimo, viu, Montonho? Pode pesquisar, que ela foi a primeira no Brasil a pregar contra o dízimo. Não sei se no mundo, mas no Brasil foi a primeira. E lá, irmão, lá pode uma pinguinha gospel, né? Pode beber, não pode bregar. Lá pode. Lá pode também divorciar e casar de novo, viu? Quer dizer, um abismo puxa outro. Dizem que nem sempre foi assim, mas eles sempre bateram forte contra o dízimo. Lá vai eu. Já sabia que era dessa igreja. Aí de repente ele começou a me olhar e falar assim, tudo bem, tudo bem. Pegava o caminhozinho assim do trabalho, aí no Caltem Clube antigamente, era um pedacinho bom andar de a pé, né? E fomos conversando, ele virou para mim e disse, você é da igreja que vocês devolvem o dízimo para o pastor. Eu falei, negativo, sou da igreja que nós devolvemos o dízimo do Senhor. Não, ele disse, paga o dízimo. Eu falei assim, você está errado, primeiro eu devolvo o dízimo e depois eu devolvo para o meu Senhor. Eu falei, mas o pastor que recebe, a Bíblia diz que quem recebe realmente é alguém que está apto a receber. Então não é pecado devolver o dízimo, é pecado não devolver o dízimo. Aí ele falou assim, sabe por que não devolve o dízimo? Eu falei, por quê? Está na Bíblia ou não está? Ele falou, tá. Porque está dando escândalo, e o escândalo é pecado. Eu falei, rapaz, você está mais perdido do que o cego lá. Está perdidão. Vocês não devolvem o dízimo porque está dando escândalo? Irmão, devolve o teu dízimo. O que o pastor faz, o problema é dele. Se ele for para o caldeirão do Satanás, é ele. Mas a Bíblia diz que você tem que devolver o dízimo. Aí eu comecei a convencer ele começou a pensar, mas está na Bíblia ou não está, irmão? Ele disse, tá. Não, mas nós não devolve não. E eu falei, e agora? Ele começou a briga aqui, né, até chegar lá. E começamos a conversar ali. Aí no final das contas eu falei assim, irmão, você conhece Bíblia? Eu falei, conheço. Então eu vou falar e você completa. Quem não dizima, ele disse, rouba a Deus. Eu falei, amém. Você falou com a tua boca. Ele ficou quase um mês sem conversar comigo, mas a palavra foi pregada. Então nós aprendemos aqui que estava antes do Velho Testamento. Aprendemos ou não aprendemos, igreja? Quem recebeu o dízimo de Abraão? Quem será que era esse homem? E você devolve o dízimo para mim ou para quem? Para Jesus. Tem um irmão
Tinha uma certa feita, na época essa igreja tinha muita doutrina, e ele devolvia o dízimo. Então ele estava precisando de um dinheiro urgente. Ele orou a Deus e falou: Senhor, eu sou dizimista. Primeira coisa que ele falou o quê? Senhor, eu sou? Então agora eu preciso de tanto para pagar essa dívida amanhã. E orou e adormeceu. De noite ele teve um sonho. Ele estava andando e o homem de branco falou: vem. Aí chamou ele, o homem de branco, um anjo. Ele falou: você é um anjo? Ele falou: sou um anjo, você não orou aí? Orei. Pois é, está aqui a resposta. Entra aí nessa sala aí. Ele entrou, aquele tanto de dinheiro, de ouro, de pedra preciosa. Ele, nossa, já correu num pacotão de ouro. Opa, começou a calambiar assim, sabe? Aí o anjo: opa, você pediu quanto? Aí ele falou o valor. Então devolva lá. Ele foi lá e devolveu. Você pediu quanto, irmão? Ele falou: tanto. Pega lá. Ele pegou o pacote inteiro, colocou no bolso e foi-se embora. Aí ele despertou do sonho. Uai, que coisa esquisita. De repente bateu na porta dele. Irmão, ô irmão. Ô irmão. Quem será que pode ser? Abriu a porta. Ô pai do senhor, irmão. Vamos entrar, vamos tomar um café, acabei de acordar, fazer um café para nós. Não, tô com pressa, eu tenho que trabalhar, mas Deus mandou te entregar essa quantia aqui e falou que você precisava. Ponto. A Bíblia diz assim, irmãos: se você devolver, repite de novo, devolver o que é do Senhor, Ele vai repreender o migador, triturador e o... vai repreender. Através de quê? Do dízimo. Já viu aquela pessoa que trabalha, de repente estraga uma coisa, de repente ele gasta o seu dinheirinho naquilo? É o devorador comendo o seu abestado, tudo que você guardou. Porque o cabra, a mulher tem que ser muito bobo para não devolver o dízimo, porque a Bíblia está falando. Mas pastor, o senhor mostrou antes do Velho Testamento, o senhor mostrou no Velho Testamento, daqui a pouquinho vamos mostrar no Novo também. Jesus, ele falou uma palavra interessante: dê a César o que é de César e a Deus o que é? Já é uma frase do Novo Testamento. Do que Jesus estava falando? Porque ele estava falando assim: Jesus, a quem devemos pagar tributo, ou seja, pagar impostos? Ao Senhor, quer dizer, a Deus, que representava a Deus, ou a César? Ele pegou uma moeda e falou: de quem que é essa imagem aqui? César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é? Como você vai pagar seu imposto aqui na terra e vai devolver o que é de Deus. Foi isso que Jesus falou. Então já mostramos mais um ponto, primeiro ponto no Novo Testamento, amém? Bati palma e dá glória a Deus. Olha, irmãos, quando eu era do mundão, como diz o irmão Roberto, eu fiz coisa errada, como quase todo mundo já fez aqui. Mas aí os meninos de preto passaram a mão em mim, fizeram aquela massagem. Como é que é? A polícia pega o peão assim, cabelão grande, mas não era manto rosa não, jamais. Aqui não, jamais. E tem um sangue baiano. Oxi. E o que acontece? Os homens pegou, fez aquela massagem, né? E me trancaram uns dias. Menino jovem, novo. E eu saí, fui para a igreja. Sabe uma coisa? Eu vou aceitar Jesus. Cheguei lá, aceitei Jesus. Cortou o cabelo, né? Deus fez a obra. Mas passou um tempo que eu estava firme na igreja. Eu estava casado com a irmã Adriana já, morando no fundo da igreja. E um belo dia eu fiquei desempregado. Eita glória! Estou desempregado. Mas tá bom, eu tenho 5 meses de seguro-desemprego. Ô glória, vou orar, vou subir no monte. 1 mês, glória a Deus, aleluia. 2 meses, glória a Deus, aleluia. No último mês, Jesus tem misericórdia. Abre a porta, Jeová. Eu tenho ali 3 barrigudinhos e a irmã Adriana para tratar e ainda um cachorro. Tem misericórdia. Aí comecei a me preocupar. Subia no monte e chorava. Jesus! Parecia um cordeirinho. Jesus! Aí um tio irmão falou: irmão Duarte, você dizima? Eu falei: dizima. Mas por que tu tá preocupado, rapaz? Eu falei: é mesmo? Uma vez fiquei inchado. Parecia o irmão Roberto. Eu sou dizimista, rapaz. Eu sou dizimista. Estou na sã doutrina.
e sou dizimista, clamei: Jesus, Deus Jeová, eu sou dizimista e eu quero a porta aberta. E para mostrar que estou na minha vida, não vou trabalhar mais de orelha. Orelha aqui no Goiás é servente de pedreiro. Não vou mais trabalhar de orelha, jamais. Eu quero trabalhar limpinho, cheiroso. Aí de repente vai uma pessoa lá em casa, mão do lado: oi, irmão, tudo bem, irmão? Tô com tempo. Era uma cantora da IPDA na época. Você está desempregado, irmão? Lá? Tô. Compareça amanhã sem falta em tal lugar. O emprego já é seu. E onde é que é? Ele falou onde é que era. Limpinho e cheirosinho, como eu pedi para Deus. Aí eu já fui. Falei: trabalho é cheiroso agora. Lá vai eu. Cheguei lá. Quando a gerente me olhou assim, mas você veio trabalhar de quê? Eu falei: de qualquer coisa. Mas você tá bom para trabalhar de segurança. Eu tenho um tamanhozinho assim, né, irmão Lucas? Graças a Deus. Aí eu peguei e falei: não, eu não pego mais em arma não, senhora. Meu negócio é Jesus. Ah, é? Qualquer coisa serve? Falei: serve. Falou: gostei de você, você é educado, tem boa aparência. Claro, essa parte também. Você vai trabalhar num lugar aqui bom aqui. É na empresa aqui. Falei: uai, beleza. Estamos aqui os papéis. Vamos descer no RH. Deu os papéis tudo, eu saí todo. Eu liguei para o empregado, mulher. Aqui comigo é assim. Aí de repente eu estou andando para sair fora do local. Ei, faz favor, esqueci de um papel para você. Falei: que papel é esse? Bons antecedentes. Sem ele você não entra aqui. Aí, ô Jeová, misericórdia, Jesus. Aí eu falei assim: e agora Jesus, como é que eu vou fazer? Não tem esse trem aí não, Jeová. O processo ainda está aberto, Jesus. Já tem uns 4 anos, mas está aberto. Aí eu fui embora assim, irmão, parecendo uns irmãos assim, bem magrinhos. Vamos, irmão Fabrício, todo murchinho. Aí, mulher, tô lascado. O que foi? Eu não tenho esse tal de antecedente aqui não. Como é que eu vou fazer? E ela falou assim: e agora? Eu falei: não sei. Não sei o que eu vou fazer. De repente eu ouvi uma voz: ei, quem está falando comigo? Ei, meu servo. Uai, estou ouvindo coisa. É eu? Tu é o quê? Tu é dizimista? Eu disse: sou. O que eu digo? O que eu falo para o meu dizimista? Para fazer prova. Dobra o teu joelho e faz prova comigo, porque eu vou fazer a obra e vou te pular. Falei: mas eu estou ouvindo coisa. Comecei a clamar. Foi passando o resto do dia, foi passando a noite, eu comecei a clamar. E clamei. No outro dia eu levantei de manhã. Falei: se o Senhor é o Deus que falou comigo ontem, eu sou dizimista e eu sou fiel. Se eu tiver em falta, amém. O Senhor não precisa me abençoar não, mas se eu tiver certinho, me abençoa. Fui lá puxar o tal do atestado de bons antecedentes. Oh, Jesus, tem misericórdia. Você acha que o dizimista é bobo? Ele fala assim: eu tenho 3 filhos para criar e uma mulher e um cachorro para cuidar. É assim que o dizimista faz, igreja. Ele fala: Jesus, eu sou fiel no dízimo, eu estou devolvendo com amor, com satisfação, com prazer. Então aquilo que eu plantei, eu quero que o Senhor me abençoe para eu colher hoje. Porque se eu ficar nesse emprego, ou se eu não ficar, eu vou ser fiel e não estou nem aí, mas eu preciso dessa vitória. E de repente eu fui lá. Falei: moço, cavalo bem tímida, mas com a fé, né? Ô moço, eu vim puxar o testado de bons antecedentes. Me dá seu documento aí. Eu dei o documento para ele. E eu estava nervoso, comecei a tremer. E ele de olho em mim assim. Eu pedi: daqui a pouco ele aperta um botão, vai ser aquele tanto de guarda, vai me algemar. E eu pensando, né? Mas eu sou dizimista, Jesus tem misericórdia. Ele me olhava assim, eu estava bem nervoso, né? Comecei a suar. Ai, meu Deus, misericórdia. Eu tenho 3 buchudinhos para criar. Eu tenho até um cachorro lá, Jesus. Misericórdia, Jeová. E fiquei nervoso, estava tremendo. E o homem não saía, tirava o olho de mim, pensando: esse cara tá doido. Aí, de repente, o computador cuspiu um papel. Aí ele pegou: pronto, moço, está aqui. Aí eu falei: moço, o que está escrito aí? Nada consta. Nada consta como, moço? Uai, nada consta. Eu peguei: deixa eu ver se tem aqui, arrumei o óculos. Nada consta.
Nada consta, como assim? Aí eu já liguei para o irmão José, nada consta. Como assim? Vou te mandar o papel, você manda para o advogado. Ele já ligou para o advogado, a advogada falou que isso é impossível. Eu falei, mas nosso Deus é o Deus do impossível, eu pensei. Aí, irmão, eu peguei o papel e saí nas igrejas contando, nada consta. É aqui, ó, Jesus limpou o meu nome com o sangue dele. O processo estava aberto, igreja. Vocês não entendem como é que o milagre de quem é dizimista é grande, não, é enorme. Saí contando nas igrejas, cheguei lá no serviço, fui logo, já fiz um exame, entrei no trabalho, saí de lá depois de quase 3 anos, irmãos, porque nada consta no meu nome. Depois que foi tirar de novo para outro problema, já apareceu, né? Mas nessa hora Jesus apagou. Isso é o poder do dizimista. Larga de roubar a Deus. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Você está roubando a Deus. Você está roubando, você é indigno de louvar, indigno de pregar, indigno de trocar na ceia. Você não vai ser arrebatado por Jesus no último dia. Você não vai receber tua salvação, porque você não devolve o que é de Deus. Quem bate palma na glória a Deus. Hoje em dia, irmão, nós temos a internet, muito bom para muitas coisas, mas muito ruim para muitas coisas. Tem pessoas que falam, olha, não precisa dizimar, era só para o israelita. Mas a Bíblia diz, trazei todos, vamos para todos, o dízimo na casa do tesouro, que hoje é a igreja. Todos, irmãos. Às vezes a pessoa não é nem crente, é dizimista. Eu conheço pessoas que não são crentes, são dizimistas, acredita nisso? Um belo dia, um procurador federal me chamou, né, para conversar. Ele disse, não, doutor, ele falou assim, pastor, me explica uma coisa. Você não acha que se eu devolver o dízimo eu estou comprando minha salvação, não? Eu disse, como assim? Não, a pessoa quer que eu devolva meu dízimo. Ganhava 28 mil reais por mês. E ele falou assim, é porque uma pessoa de um ministério lá, não tem nada a ver com nós, eu só estava orientando ele, né? Me disse que para me dizimar, então eu falei para ele, então eu estou comprando minha salvação pelo dízimo? Eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você não está comprando sua salvação. Porque a salvação não é só devolver o dízimo. Tem que devolver? Tem. Qualquer um pode fazer isso. Mas para ser salvo, você tem que obedecer a doutrina de corpo, alma e espírito. O dízimo é só mais um item. Que a Bíblia diz que se você não dizimar, você está roubando a Deus. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Simples assim. Irmãos, geralmente quem fala que não dizima, quem não quer dizimar é um tremendo avarento. Eu tenho um amigo de infância que, infelizmente, ele disse que não dizima, mas desde pequenininho que ele é assim, ó. Para arrancar R$1, só o sangue de Jesus tem poder. Então faz parte da natureza dele. Mas Deus tem que libertar. E hoje, irmão, existem estudos aí que distorcem o evangelho. Assim como eu estou mostrando para você que o dízimo é bíblico, tem pessoas que pegam e falam que é só no Velho Testamento. Mostramos aqui, antes, no Velho, também eu acabei de falar um versículo que Jesus falou. E agora vamos receber o irmão Tony com o último versículo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Hebreus. Aleluia, Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Para cumprimentar aqui, né, o que o pastor está falando, como a Bíblia ela se renova, né, a cada dia, né? Então nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 7. Aleluia, Jesus. Eu achei uma parte aqui interessante, igual o pastor falou aqui. Nós vamos ler do versículo 1, né? Aleluia, Jesus, até o versículo 3. Aí depois nós vamos ler o versículo chave, que é o 8, para a honra e a glória do Senhor. Só para o irmão entender melhor do que se trata essa pregação, amém? Livro de Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo,
sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Versículo 3. Ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote para sempre. Versículo 8, para fechar, em nome de Jesus. E aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive, que é Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas que nós glória a Deus, aleluia. E agora, igreja? Só no Velho Testamento, irmão Lucas? Está no Novo também. Toma os bifudos. Toma aí os avarentos. Os que não gostam de devolver o que é de Deus. Aí você não quer devolver depois de uma dessa ou 20? Não quer devolver não? Aí depois, quando começar a vir a enxurrada, derrubar a tua casinha, quem foi que derrubou? Foi Deus? Não foi, foi o devorador, o Satanás. De repente o carro pifa. Pastor, mas uma pessoa que é dizimista pode perder a casa na tempestade? Pode, mas Deus tem mais para dar para ele. Ele é fiel. Então, irmão, o dizimista, Deus sempre honra ele, Deus sempre me honrou. Aonde eu passei, sempre Deus me abençoou. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa, a irmã Adriana estava grávida da Adriele, e aí eu matava muito serviço. Aí reuniram lá o pessoal, lá os chefes, lá para mandar embora, um monte de chefe. Não, está matando demais. Na hora que eles bateram o aviso, eu fiquei sabendo quando eu cheguei lá. Um chefe mais graduado foi lá e rasgou o aviso, com o irmão aqui ninguém mexe. Será que é porque eu era mais bonito da empresa? Talvez, né? Mas é porque eu sou dizimista. E fiquei lá, irmão, saí na hora que acabou tudo. Inclusive esse senhor ainda me chamou para trabalhar com ele fora do estado não, de Goiás, aqui no interior. Só que a irmã Adriana não gostou muito de ficar longe desse homem, eu até entendo ela. Então foi por isso que eu não acompanhei essa empresa, mas saí de lá porque acabou a obra. Então é assim que funciona, irmão, o dizimista. Deus, ele abre a porta para o dizimista. Eu ganhei um dom de Deus. Tudo que é um preço, eu pago mais barato. Fui comprar aquela casinha, né, irmãos? 90 mil, caiu para 80. E eu falei, eu dou 45. Aí como é que chama lá, o irmão da Ziza, né? O Edinho, que é corretor, falou, nunca, pastor. Ele foi bem que dava 40. Ele falou, nunca vão vender. Um lote ali é 80, 90. Eu digo, eu vou pôr mais 5. Porque eu tinha só isso mesmo, né? E quando eles chegaram, e quanto você pode dar, pastor? Eu disse 45 mil. Aí viraram para o outro, tá fechado o negócio, pastor. Aí o corretor, que é o irmão da irmã Ziza, ficou assim olhando. Então vamos bater os papéis, né? Aí o dinheiro tá certinho, pastor? Tá, é só no banco transferir. Depois que ele saiu de perto, aí o irmão da irmã Ziza olhou assim, como é que as pessoas jogam fora as coisas assim? E eu pensei, é porque eu sou dizimista. Então o dizimista, irmão, ele tem um mistério. Ele tem um mistério na vida dele. Esses dias atrás eu passei uma luta com um carro, o irmão Beto aí viu minha aflição, precisando fazer a obra de Deus e o carro quebrando. Aí eu falei um dia, falei para a irmã Adriana, ó, se Deus for na minha vida, amanhã eu troco de carro e não devo ninguém. Fui lá e troquei e não devo ninguém. Um dia, irmão, eu estava passando uma luta com a Belina Véia, e luta para lá, luta para cá, luta para lá, luta para cá. Misericórdia. A semana ela quebrou 2 vezes, se eu não me engano, foi 3. O irmão Roberto arrumou mais uma vez a Belina Véia e ainda ficou fiado. Aí eu falei para Deus que não dava para mim mais. Se ele fosse na minha vida, naquela semana eu queria um carro melhor. Irmãos, quando eu cheguei em casa triste, cabisbaixo, aqui era um barraco aqui, ó. Eu cheguei cabisbaixo e pensando, né, o que eu ia fazer. De repente eu vi um barulho. A irmã Adriana entrou para o quarto, as crianças, eu vi um barulho. Que barulho, parece que tem um avião pausando aqui. Eu olhei para cima, o telhado sumiu. Falei, ué, o telhado sumiu. O que está acontecendo? Desceu um homem do céu. Ele era um homem
transparente, como se fosse uma água viva o corpo dele, só feito de água viva que mexia. Ele deu 3 passos, um para lá, outro para cá, botou a mão no meu ombro e disse: meu servo, saúde com a minha paz. Quem será que é esse homem? É aquele que recebe o dízimo do crente. Ele falou: se você fez uma prova comigo, se eu fosse na tua vida, ele disse assim: um falso profeta anda de carro novo, eu nem de novo preciso, só você pode ser usado, mas um carro bom. Ele parou: o que você quer? E eu fiquei ali assustado, vendo aquele homem mexer. Ele contava um passo para outro, passo para cá, quando dava 3 ele parava, depois de novo, 3 passos para dentro, parava de novo. E eu fiquei assim assustado: fala, meu servo, que eu tenho que ir embora. Eu pensei, bem que a irmã Dana podia voltar para ver esse homem aqui. Mas a irmã Dana ficou no quarto lá brigando com as crianças, e eu fiquei olhando. Fala, meu servo, eu tenho que ir embora. Quem será que é esse homem, hein? Aí eu disse: Senhor, 3 carros me servem. Disse: os 3 carros que você viu, não precisa ser novo não, mas se quiser novo também eu dou. Não, Senhor, o usado serve, sendo um carro bom tá bom. Ele falou: só isso? Eu disse: só, Senhor. Aí ele veio e colocou a mão no meu ombro. Amém. Não, falou assim: eu te saúdo com a minha paz. Eu falei: amém, Senhor. Ele pegou, deu um passo para trás e subiu. Aí eu fiquei olhando ele subir assim, ó. O que vai acontecer, Jeová? Quinta-feira foi me dito: pode escolher o carro que nós paga. Na época eu ganhei aquele corsinho abençoado. Esse é o poder do dizimista. Isso é o poder de quem devolve o que é de Deus. Você pode, irmão, pode andar com o cabelão comprido, porque é bíblico. A irmã não pode cortar o cabelo, não pode arrancar a sobrancelha, né? Os irmãos não podem fazer, viu, irmão? Não pode fazer aqueles cortes assim para a Bíblia, não pode não. Esse cabelo baixinho, baixinho. Asa delta, aqueles cabelos para a Bíblia, não pode não. Mas se você não devolver o dízimo, irmão, você vai perder a salvação, porque você está roubando a quem? A Deus. Nunca na minha vida, irmão, quando eu estou num apuro, faltando uma coisa que eu não clamo, que não aconteça. Porque eu sou dizimista. E o dizimista, a Bíblia diz para fazer prova com Deus. Prova com Deus, irmão. Devolver o dízimo e depois disso fazer prova de mim. Se eu não derramar uma bênção ao tal, cujo venha maior, tu não pedirá emprestado, mas emprestará a muitos. É uma promessa, igreja, é só para os fiéis. Se tem algum ouvinte me ouvindo, faz o concerto com o dízimo aí, meu irmão, minha irmã. Larga de ficar ouvindo essas pregações, esses canais aí que são do Satanás, porque estão mentindo. Porque o dízimo, irmão, ele é bíblico. E os nossos antepassados faziam tal coisa, e nós também temos que seguir esse exemplo e devolver o que é de Deus e fazer prova com Deus. Ele vai nos abençoar. Para terminar, quem bate palma na glória a Deus? Vamos falar sobre primícia. O que é primícia? O irmão diz aí, recebeu 5 mil reais no serviço dele. Aí ele vai tirar primeiro o quê? O dízimo. Ele tirou o dízimo primeiro, está abençoado aquilo ali já. Eu não entendi o que era primícia. Eu tirava o dízimo e falava: depois eu vou lá e devolvo. Aí depois que eu fui entender, peraí, primícia, eu vou lá, devolvo o dízimo, e aquele dinheiro ali já está abençoado. Já está abençoado aquele dinheiro. Irmãos, eu já peguei dinheiro que eu dizimei assim, e fiquei assim pensando: como é que pode ser tão abençoado assim esse dinheiro, que parece que não vai acabar? Porque ele já foi dizimado. Primícia, devolve o dízimo primeiro antes de gastar. Quem bate palma na glória a Deus? Pastor, eu já tomei o que é de Deus, já torrei. E agora? Faz um concertão com Deus aí, ué. Hoje você vai fazer um concerto com Deus, e a partir de hoje vai ser um dizimista fiel. Então, para terminar também, a igreja que prega contra o dízimo pode casar de novo lá, antibíblico. Pode tomar também uma dosinha lá. E tem outras coisas que ele faz lá, pode falar? Não tem pastor, tem ancião, né? Não tem pastor também. Então uma série de, pode falar? Não tem dízimo, mas tem tanta oferta que fica mais dízimo. Dízimo é bíblico, a oferta também é bíblico, mas uma oferta voluntária. E tem a oferta voluntária, que é aquela oferta que você pode colocar na salva, e tem a oferta alçada, estipulada. Um exemplo, nós vamos aqui ajudar o irmão que vai casar. Vamos supor que o irmão Olímpio vai casar. O irmão ficar alegre. Mas o irmão Olímpio para casar precisa de 3 mil reais. Vamos fazer, todo mundo vai ajudar aqui. Precisa de cada um aqui com 3 mil reais.
vai dar 100 reais para 30 pessoas, é isso, irmão? 30 pessoas. Eu quero essas 30 pessoas com 100 reais para nós ajudar esse homem a casar logo, para poder nós livrar desse problema, né? Aí é uma oferta alçada, né, irmão? Estipulada, um valor X para uma coisa X. Então é outra coisa. Vamos ajudar o irmão isso aí. Quando ele for casar, eu vou dar até mais. Vou dar até o bolo de leite ninho para esse homem casar. Ô, glória! Então tem isso, tem que dizimar, tem que ofertar. Tudo isso é bíblico. Dê a César o que é de César e a Deus o que é. Eu vou falar e você repete. Quem não dizima, mais uma vez, quem não dizima, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Palmas, sim, diga glória a Deus. Amém. É o poder do dizimista, igreja. Pode falar, irmão? Pode contar, vem cá. Pega aqui, isso é muito bom. Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, irmãos. Foi ali pelo ano de 2006. Eu estava passando uma grande luta com a filha minha. Direto ela ficava endemoniada, e eu lutando, e sempre expulsando, em nome de Jesus, expulsava, e aquela luta. Aí quando foi um dia, numa tarde, eu lembro como se fosse agora, a gente estava lá no barracão onde a gente morava, então ela ficou endemoniada. E ela estava subindo assim na parede, o demônio no corpo dela, e ela foi subindo assim na parede, e eu fui e coloquei a mão assim na posição dela, assim, onde ela estava, a gente estava no quarto, né? Então eu falei assim, sai pelo dízimo. Eu falei bem assim, né? Eu já estava orando, tinha orado, tudo, mas aí veio na minha boca assim, sai pelo dízimo. Bem assim. E aí ela desmonorou no chão e o demônio saiu em nome de Jesus, amém? Mais palmas que glorificam ao Senhor. Glória a Deus, olha aí, Jesus é lindo. Vai quebrar o que é dos outros, que o dizimista não quebra não, né? Pode ler, pode pegar aí, mais um para ajudar aqui, palmas e glória a Deus. Glória a Deus, saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu acho esse versículo também muito importante sobre o dízimo, amém, irmãos? Ele está no livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Amém? Glória, palmas que glorifica a Deus. Mais um aí do Novo Testamento. E agora, ouvinte? E agora aí? Você que não quer devolver o dízimo, avarentão. E agora, você vai devolver o dízimo ou não vai? Vai engolir o que é de Deus, seu rebelde. Olha, irmãos, a bênção é muito grande. Irmão Lucas, vai lá, mais um. Palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Antes de eu vir para esse ministério, eu decidi ser cristão, mas de uma forma que Deus fosse me graduando, né? Já contei isso, mas vale a pena reforçar nesse momento. E larguei do catolicismo, não estava dando muito certo, não ia para frente, só ficava na mesma. E cada vez mais triste, magoado, chateado, os outros fazem graça comigo. Aí eu decidi, não, eu vou ser cristão. Só que a primeira coisa que eu vi na Bíblia a respeito do dízimo, falei, não, eu vou ser fiel nessa parte e as demais coisas só vai me ajudando. E nesse dia eu não tinha com o que devolver o dízimo. Estava aprendendo, só que eu fiquei muito triste, chateado. Senhor, eu estou roubando o Senhor. E eu não tenho esse valor, o que eu faço? E chorei ali e passou e fui. Fiquei, deu a hora de ir para o culto. Meu irmão chega em casa um pouco mais cedo. Ele trabalha em farmácia. E aí ele atingiu e superou a meta do trabalho dele de farmacêutico. E ganhou uma quantia muito alta em valor de comissão. E aí ele repartiu entre a família. E a quantia certinha que eu precisava para devolver para o Senhor.
Mas quando eu fiz essa ação, eles, minha mãe, meu pai, meu irmão, chegaram e falaram: o que você fez aquele dia? Não, o que lá é para devolver o dinheiro. Você tá louco? Começou a falar: você não tem juízo? O que você está fazendo? Você está dando dinheiro para os outros? Eu falei: não, só estou obedecendo o que o meu pai me ensinou, devolver o que é de Deus, amém? Eu recebo. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Bom, não pode vir, mais um para contar a benção aí, que mais palmas e glória a Deus. Aproveitando, né, irmão, a bagagem dos irmãos, né, que já estão aqui, que vieram aqui na frente. Irmão, eu creio que a maioria dos irmãos aqui já ouviram, né, no canal da igreja, né, que eu sou prova viva, né, sobre o dízimo, né. Já teve uma certa vez aí que Deus me provou sobre o dízimo, mas eu quero contar aqui rapidão, só para aumentar mais a fé dos irmãos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né. Uma certa época, eu estava trabalhando no emprego, né, e aí a primeira coisa que eu sempre fiz, graças a Deus, foi primeiramente eu tirava o dízimo do Senhor. Naquela época eu já tirava, guardava ali, e ali eu já não fazia nada com aquele dinheiro, que ali já era de Deus, não podia contar com ele. E os demais eu ia, né? E naquela época só eu trabalhando, minha esposa nova, né? Ainda estudava. E ali paguei as contas tudinho, fiquei muito feliz. Falei: amor, não sobrou dinheiro não, mas peguei as contas, graças a Deus. E ela foi fazer uma comida ali rapidão, o gás acabou. E aí ela foi e falou assim: e agora? O gás acabou. Eu falei: oh meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro, Senhor, e agora? Como é que faz? Mais ou menos uma semana depois era que eu ia receber o vale, né, do serviço. Aí ela falou assim: agora você tem que pegar o dízimo. Ah, não, que ela falou assim, mesmo coisa ter. Falei: não, o dízimo não. Aí você vai ter que pegar, e nós vamos ficar sem gás. Eu falei: rapaz, eu não pego porque o dízimo não é meu. Eu já separei ali, o dízimo já é do Senhor, então eu não posso mexer no que é de Deus. Ela falou: e agora, vamos ficar sem o gás? Eu falei: não. O que a palavra do Senhor fala? A gente não tem que fazer prova com o Senhor? Então eu sou dizimista. Ela falou: pois é. Eu falei: então tá bom. Eu fui lá e peguei o dízimo, dobrei o joelho, abracei aqui no botijãozinho de gás, levantei para cima e falei: Senhor, eu sou dizimista, Pai, o Senhor está vendo. Eu não posso gastar o dízimo do Senhor. E o gás acabou. Mas em nome de Jesus, porque eu sou dizimista para aumentar a fé da minha esposa, eu peço ao Senhor, não deixe esse gás acabar até eu receber o dinheiro. O gás aqui vai ser o do Senhor. E aí eu fiz aquela oração com fé ali. Falei: pode ligar aí. Rapaz, conversa. Falei: pode ligar, amor. Fiz prova com Deus aqui, tu vai ver. Irmão, na hora que ela ajeitou a chaminha, que meteu o isqueiro, aquele fogo maravilhoso. Bênção de Deus, irmão. Fica até emocionado, que naquela época foi uma coisa muito grande, né, que Deus fez. E ela ficou admirada: meu Deus, como é que é? Eu falei: moço, pode cozinhar. Aí é Jesus, pode saber, ó, tá aqui o do Senhor. E porque nesse dia eu nem ia levar ele para a igreja, porque o dia a igreja não era aberta, era só no outro dia. Mas estava lá guardadinho. Rapaz, essa mulher ficou feliz. Falei: tá vendo? Deus é fiel. E aí ela foi ali e cozinhou. Falou: amor, eu queria cozinhar um feijão. Feijão, você sabe, né? Ele puxa um pouquinho do gás. Eu falei: pode cozinhar, que o gás é de Jeová. Rapaz, será, moço? Cozinha. Ela botou o feijãozinho lá, cozinhou, né? Sempre o nordestino gosta de comer uma comida assim mais abençoada. Comprei uma costela. Moço, como é que não cozinha essa costela dura? Falei: moço, pode cozinhar. Aí ela foi e meteu a costela no fogo. Rapaz, essa mulher ficou admirada. Falei: moço, pode cozinhar, que aí é de Jesus, não tem conversa não. Esse fogo aí não vai acabar enquanto Deus me der. Eu recebi o vale lá, tu vai ver. E essa mulher continuou a semana todinha, ela feliz e alegre. Rapaz, como é que pode? Então, irmão, foi a semana todinha aquela maravilha, Deus. E o fogão estava mais bonito ainda quando tivesse o gás, né? E aí chegou o dia de eu receber o dinheiro lá, o vale. Eu fui lá, peguei, trouxe o vale. Falei: amor, o vale agora, ó, peguei o dinheiro. Ela falou: pegou. Falei: peguei. Falei assim: agora eu vou orar aqui e vou pedir pro Senhor para ele tirar o gás, que agora eu tô com o dinheiro de comprar o gás. Ai, mas tu vai fazer isso? Eu falei: vou. Eu fiz isso só para tu saber que Deus é na nossa vida. Entendeu? Então você tem que saber que o dízimo é de Deus. Aí abracei com o gásinho de novo. Falei: Senhor, agora o Senhor pode acabar o gás, só para aumentar a fé da minha esposa. Acaba o gás agora, Senhor, porque agora eu estou com dinheiro para comprar o gás. Aí fiz aquela oração, falei: pode ligar aí. A mulher ligou, que meteu lá, o fogo fez só assim, aí apagou de uma vez. Acabou. Rapaz, ela ligou as outras em chama e foi lá. Acabou, minha filha, o gás era de Jeová. Fui lá com o dinheirinho.
e comprei o gás. Para honrar a glória do Senhor. Tá vendo aí, igreja? Olha essa oportunidade. Irmãos, eu vou contar aqui um testemunho rápido. Depois o irmão Gabriel vai ler um versículo para a gente encerrar o culto. Tá bom demais hoje, não tá? Tá bom demais. Eu estava com preguiça de lavar o carro. Deus mandou uma chuva, lavou o carro para mim. Esse é o dizimista. Irmãos, olha só. Um dia eu estava conversando com uma obreira da onde eu nasci na fé, né, da IPDA. E a obreira falou que não era dizimista. Eu olhei para ela assim, tomei um susto. O quê? Misericórdia. A irmã é rebelde. E ela disse, não dizime não. Por que você não dizima? Eu não tenho casa, eu não tenho carro. Minhas roupas é velha. Foi, mas irmã, lá na glória vamos ter do bom e do melhor. Comecei a citar versículo bíblico para ela. Não devolvo o dízimo. E começou a ficar braba. Aí eu peguei, comecei a sentir a presença de Deus e tome Bíblia nela. E tome Bíblia, e tome Bíblia, e tome Bíblia. E mesmo assim emburrou, fez o bicão e ficou zangada comigo, essa irmã. Quando foi no outro dia, ela estava querendo falar comigo. Eu falei, o que essa irmã quer comigo? Pois não, irmã. Rapaz, aconteceu um mistério. De noite apareceu um anjo lá no meu quarto. E começou a falar as mesmas palavras que você falou. E você não sabe o que é mais interessante nesse anjo. A voz era sua e a aparência dele era sua. Imagina que anjo lindo. Diz que o anjo parecia comigo, o anjo. O anjo era lindo. Não, jamais. Diz que o anjo era lindo, irmão. Parecia comigo demais. E falou a mesma palavra. Falou, a partir de hoje eu sou dizimista, porque foi um grande sinal que Deus me deu. Então pronto. Amém? Você não crê? Faz prova aí, ouvinte. Faz prova se o dízimo não é de Deus. Amém? Para terminar, nosso irmão Gabriel vai ler mais um versículo aqui. Palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versos 21, diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Palmas e glória a Deus. Amém. Muito obrigado, os irmãos ouvintes. Muito obrigado, irmão José Omar, que pôs esse versículo Tom e leu. Todos os testemunhos aqui são verídicos. Que Deus abençoe a todos vocês.